E aí, galera, tudo bem? Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, galera que estuda da madrugada, os notívagos que estão estudando de madrugada. Meu nome é Orlando Stibler, eu sou professor de História, além de História dou aula também de Atualidades, que é um mix de História e Geografia, mas a minha formação original é em História. Eu cursei História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e tenho aqui o prazer, a honra de dar um curso para vocês sobre a história do Brasil a partir da Era Vargas, né? Esse curso ele tem vários concursos que cobrem esse tipo de programa. Por exemplo, um que me vem à mente é a PM de Minas Gerais, mas também tem vários outros concursos que eventualmente cobram esse programa. Então é um prazer assim inenarrável falar sobre história do Brasil e começando por esse período tão longo, esse período de 15 anos, que foi o período da Era Vargas. Não é isso? Que pôs fim à República Oligárquica, a chamada República Velha, aquela que se instaurou desde a proclamação da República e que deu fim, por sua vez, ao período do Império. Eu queria lembrar aos senhores que a história do Brasil República começa em 1889, quando acontece a proclamação da República e a derrubada da monarquia, que na época tinha como chefe de Estado o imperador Dom Pedro II. Inclusive, Dom Pedro, chefe de Estado e de governo, né? Dom Pedro II deixa o Brasil, vai para Portugal, quer dizer, ele vai, na verdade, para a França e morre lá em Paris 2 anos depois, em 1891. Desde então, desde 89, se instaura no Brasil o regime republicano. Foi o período da República da Espada, em que os militares governaram o Brasil, primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Marechal Floriano Peixoto, e em seguida inicia-se a chamada República Oligárquica, a República dos Coronéis, a República do Café com Leite. É justamente o período em que civis irão governar o Brasil, com uma exceção, que foi o período do Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro, que foi presidente também. Então, foi o período que a gente chama a Espada e a República Oligárquica juntos de República Velha. E é justamente o fim da República Velha que dá origem à Era Vargas. É quando o Brasil muda politicamente, economicamente, é um grande divisor de águas a Era Vargas, não tenha dúvida nenhuma. A partir dali, o Brasil ganha uma nova dinâmica, tanto política quanto econômica. Inicia-se, eu diria que a estreia do capitalismo no Brasil, um projeto de industrialização, uma presença muito forte do Estado, grandes empresas estatais, uma legislação trabalhista que vai ser construída ao longo desses anos, além de, politicamente, um período também autoritário, não é verdade? Ou seja, de certa maneira, um contrassenso, porque a gente sai do período da República Oligárquica, que também não tinha muita coisa de democrático, e entra num período em que o autoritarismo é crescente. Tanto é que desde que Getúlio Vargas chega ao poder, e ele não chega via eleição, ele chega via golpe, o autoritarismo vai acontecendo aos poucos, até que o seu momento apoteótico é o dia 10 de novembro de 1937, quando é instaurada a ditadura do Estado Novo. E aí começa, o período ditatorial. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos abordar todos esses períodos e vamos, inclusive, didaticamente, como os livros trazem, como as publicações já fazem, a divisão do período Vargas em 3 fases. A República, o governo provisório, que é o período que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e, finalmente, a ditadura estadonovista,
a ditadura do Estado Novo, que vai de 37 até 45. Esta primeira aula nossa será justamente sobre a Era Vargas. Depois iremos dar continuidade, falarei da Terceira República, né, os governos Dutra, Getúlio, que volta ao poder, Juscelino, Jânio, João Goulart. Depois falarei da ditadura militar e dos 21 anos dos governos militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. E, finalmente, o período da redemocratização, a partir de 85, com a volta ao poder aos civis, presidente Sarney, depois Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Portanto, esse é um curso que, se não pega toda a história do Brasil República, pega a partir da Era Vargas, que é justamente o programa de várias provas de concurso e é justamente para essa galera, para esses amigos concurseiros que eu estou falando. Beleza, galera? Então, um prazer aqui começar esse curso e não tem como não começar. Aqui só o slide aqui, História do Brasil, professor Orlando Stibler. Quem quiser me encontrar, estou no Facebook, né, à disposição lá para tirar dúvidas. A galera aqui do LAC Concursos até me instruiu, dizendo, olha, professor, você tira dúvidas diretamente com os alunos, via e-mail, via Facebook. Na verdade, e-mail, eu vou ser muito sincero, eu tenho uma preguiça fenomenal de usar. Então, eu uso mais o Facebook. Você manda lá dúvidas inbox, você manda dúvidas para mim, que eu respondo com o maior prazer. Eu tenho duas páginas. Eu tenho uma página minha, pessoal, que você pode entrar como seguidor, com o maior prazer. E eu tenho uma página já profissional, que é aquela que tem um número ilimitado, né, de seguidores. Já que a página pessoal, eu só posso ter 5 amigos, o que eu acho muito pouco, porque eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Eu quero ter 1 bilhão de amigos. Então, a página profissional também estou sempre atento. Qualquer dúvida, manda para mim. Meu nome é Orlando Stibler, tá? Você vai pegar a grafia direitinho aí para poder me encontrar no Face. E eu vou começar falando desta figura. Desta figura que marcou a história do Brasil, uma figura icônica, uma figura que, de fato, é um dos presidentes mais marcantes, se não foi o mais marcante da nossa história. Você pode ver quando políticos querem citar vultos históricos do Brasil, personagens históricos do Brasil, e dificilmente fogem de nomes como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Não é verdade? Eu diria que Getúlio e JK foram os presidentes mais emblemáticos, mais icônicos, mais marcantes da história do Brasil. E talvez o Juscelino ele seja um presidente mais imaculado, porque o governo do Getúlio tem algumas máculas, né? O governo do Getúlio tem o período da ditadura, tem o período da perseguição a inimigos do regime, há casos emblemáticos, dramáticos, como o exílio, né, da Olga Benário, ou a tortura durante o período do Estado Novo, com vários casos de pessoas que foram presas e torturadas, como o casal Berger, casal alemão, e vários outros casos que eu vou narrar aqui. Então, talvez essas máculas tornem Getúlio menos popular do que Juscelino Kubitschek, que foi um ícone, né? Até porque o Brasil cresceu muito nessa época, mas isso é uma aula lá para frente. Nós vamos nos concentrar em Getúlio. Como é que Getúlio chegou ao poder? Getúlio Vargas é um político do Rio Grande do Sul. Ele é de uma cidadezinha chamada São Borja, lá na fronteira. E o Vargas é de uma família, né, de fazendeiro, né? O pai dele, Manuel Vargas, um fazendeiro poderoso da região, e ele faz carreira política a partir do Rio Grande do Sul, quando se torna, por exemplo, deputado estadual, depois deputado federal, chega inclusive a ser ministro de Estado e até mesmo presidente do Rio Grande do Sul. Na época, a nomenclatura não era governador, era presidente do Estado, né? Isso vai mudar na própria Era Vargas, quando
muda-se o nome de presidentes para governadores. Mas Getúlio Vargas chegou a ser governador do Rio Grande do Sul, foi cria de um político local chamado Borges de Medeiros, né? Então, Getúlio surge dentro desse ambiente da política gaúcha e, a partir dali, começa a se tornar uma figura nacional, né? Uma figura nacional. E a chegada dele ao poder, né, já para ser bastante objetivo e sem muitas delongas, foi um episódio conhecido como Revolução de 30. Foi a Revolução de 30. Eu queria explicar um pouco sobre isso. O último governo da República Oligárquica foi o governo do presidente Washington Luiz. O Washington Luiz representava a oligarquia paulista. E eu sei que vocês se lembram dos bancos escolares, das melhores aulas, que eram as aulas de história, que havia um revezamento entre São Paulo e Minas, e essa política tinha um nome, era a política do café com leite. E quando Washington Luiz governava, como oligarca, né, do Grupo Paulista, era a vez, na sucessão, de um mineiro. Era a vez de Antônio Carlos, que era o presidente de Minas, que era o governador de Minas. Só que o Antônio Carlos foi preterido, né, ele não foi escolhido. E o Washington Luiz, vislumbrando a continuidade de seu governo com uma figura mais fiel a ele, mais próximo a ele, ele escolhe como candidato para as eleições de 1930 um político chamado Júlio Prestes. Só um parêntese, Júlio Prestes não tem nada a ver, não tem nenhum grau de parentesco com o Luiz Carlos Prestes. É uma coincidência de nomes. Então, o primeiro fator que vai propiciar a chegada de Getúlio Vargas ao poder é a cisão oligárquica, o rompimento das oligarquias São Paulo e Minas Gerais, já que São Paulo indica um candidato paulista para a sucessão. E isso vai irritar, e isso vai contrariar o Estado de Minas Gerais, que vai compor candidatura com a oposição. E, na época, o Estado que era a terceira força, que era talvez o Estado mais poderoso fora São Paulo e Minas, era justamente quem? Era o Rio Grande do Sul. Perfeito? Então, um ponto importante para se entender a Revolução de 30 é justamente a cisão oligárquica que vai representar o rompimento da velha política do café com leite. Isso é um aspecto nacional, isso é um aspecto doméstico. O que eu estou falando para vocês, galera, é um aspecto de respeito à política nacional, à política interna. Mas tinha um fator internacional importante também. Eu queria lembrar aos senhores que em 1929 acontece uma das maiores, piores crises do capitalismo. A crise de 29 representou o crack da Bolsa de Nova York. Foi um momento em que os Estados Unidos entram numa crise tremenda. O governo de 1929, o governo americano, né, a economia americana, quero dizer, entra em frangalhos a partir do episódio de 29. Há uma quebra da Bolsa de Nova York, o desemprego se torna altíssimo, as pessoas não têm oportunidade de emprego e é colocada em prática uma política um pouco depois, com um presidente que vai assumir um pouco depois, chamado Franklin Delano Roosevelt, que é a política do New Deal. Mas enquanto isso não acontecia, a crise de 29 vai abalar não só os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o epicentro do sistema. Os Estados Unidos é o epicentro do capitalismo. E é óbvio que uma crise nos Estados Unidos ela vai se espalhar para o mundo inteiro. E as repercussões do Brasil serão notáveis. Em especial, uma república que vivia da exportação de qual produto? Do café.
O Brasil era um regime, era uma economia baseada no café. E no momento em que as pessoas não têm dinheiro para comprar sapato, para não comprar produtos básicos, o café se torna um produto supérfluo. E, diante disso, as exportações de café do Brasil despencam. Então, eu queria resumir para vocês o seguinte, enquanto vocês anotam em vossos apontamentos. Eu diria que a crise de 29, ou a Revolução de 30, melhor dizendo, ela tem duas explicações bem plausíveis. Uma internacional, a crise de 29 e a crise do café, e a decadência das exportações de café do Brasil. Perfeito? E a outra, uma explicação interna, doméstica, a cisão oligárquica, o rompimento de São Paulo e Minas e a formação de um grupo novo chamado Aliança Liberal, que vai ser justamente o grupo formado pelos estados que estavam alijados da política do café com leite e que agora vão tentar forçar uma candidatura para vencer São Paulo. E o candidato dessa Aliança Liberal chama-se Getúlio Vargas. Então, esse é o contexto para você entender como é que as coisas vão se dar. Mas não pensem vocês que nessas eleições que estão se desenhando, São Paulo vai perder. São Paulo não vai perder. Mesmo com esse movimento todo, o candidato Júlio Prestes vai se consagrar nas urnas, mas vai haver um movimento revolucionário. E aí vai começar a Era Vargas. Vou explicar isso melhor. Até porque tem um componente interno que eu vou apresentar a vocês, que é um movimento chamado tenentista, né? Mas antes, só mostrar aqui o slide. Esse aqui é o Washington Luiz. Aí, ó. Washington Luiz, ante a insistência do presidente Washington Luiz em lançar como candidato seu apadrinhado político, o Júlio Prestes, né, que eu falei, em detrimento daquele que seria o da sucessão, Antônio Carlos, que é o de Minas Gerais, que eu acabei de falar, surge pela primeira vez no período republicano um cenário onde a oposição tinha verdadeiras chances de vitória. Então, esse aqui é o Washington Luiz, que governou de 26 a 30. O lema de Washington Luiz era governar é abrir estradas. E tome de abrir estradas, inclusive com o nome dele próprio, né? O Washington Luiz tem várias estradas aí com o nome dele, Washington Luiz. Então, esse aqui era o digníssimo Washington Luiz, e esse aqui o candidato Júlio Prestes. Esse é justamente o candidato que vai ser escolhido por Washington Luiz para sucedê-lo nas eleições de 30. Preterindo o candidato, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos. Né? Antônio Carlos, de uma família tradicional, família dos Andradas. E está aí, ó, partidários do governador Antônio Carlos, já digo governador para atualizar, mas é presidente de Minas, esperavam que fosse mantida a tradição de revezamento entre mineiros e paulistas na presidência da República. Regra não escrita que garantia a estabilidade da República Velha. É o que os senhores já conhecem como a política do café com leite. A política do café com leite. Então, foi nesse momento, nesse rompimento de São Paulo e Minas, que se abre a possibilidade para a formação de uma candidatura forte, de uma candidatura de um grupo que vai se unir e que vai receber o nome de Aliança Liberal. Anotem isso. Formação da Aliança Liberal, que era justamente a reunião de estados como o Rio Grande do Sul, encabeçando a chapa na figura de Getúlio Vargas, que vai ter o apoio de Minas Gerais e de outros estados, como, por exemplo, o estado da Paraíba, que vai apoiar a candidatura de Getúlio e que vai compor a chapa com o vice-presidente da República. O candidato a vice-presidente da República é João Pessoa. Dá até aqui um belíssimo cartaz, não sei se os senhores estão vendo.
justamente para presidente Getúlio Vargas, João Pessoa, Aliança Liberal. Está aí a candidatura, então, composta pela Aliança Liberal. Perfeitamente? Isso aí foi o cenário eleitoral que se formou em 1930 e a disputa foi essa, né? De um lado, o candidato Getúlio e, do outro lado, o Júlio Prestes, com apoio de São Paulo, evidentemente, e de outros estados também, como, por exemplo, o estado da Bahia, que vai apoiar a candidatura oficial, né, a candidatura do governo de Júlio Prestes. Né? A candidatura da oposição é justamente do Getúlio Vargas. O pleito rola, a disputa acontece. Muitos apostavam na vitória do candidato gaúcho, mas mantendo o seu velho poder e a sua estrutura de garantir votos e com um Estado numérico, né, com um Estado em quantidade grande de eleitores, mais uma vez, São Paulo se sai vitorioso. O resultado final está aqui. Júlio Prestes, 1 milhão de votos, Getúlio Vargas, 700 mil votos. Uma diferença pequena, mas uma diferença que consagrava São Paulo nas urnas e que, evidentemente, muitos desconfiavam de fraudes eleitorais, porque isso era uma velha prática comum da República Oligárquica. E os senhores se lembram que, durante o período dos coronéis, o voto de cabresto, né, as eleições a bico de pena, as práticas de fraudes eleitorais eram incontáveis. Não eram raras as formas, né, de manipulação eleitoral. Não existia a justiça eleitoral. Não era o judiciário que definia as eleições, era o próprio legislativo. Então, é evidente que quem estava no poder tinha muito mais chances, facilidades de se fazer eleito do que a oposição. E foi o que aconteceu. Getúlio Vargas perde a eleição. E tudo parece que vai voltar ao normal. E tudo parece que o clima vai esfriar, que as elites vão voltar a se entender. Já políticos do Rio Grande do Sul, o próprio Getúlio, que sempre foi um cara muito político, não defendia uma saída violenta, uma saída abrupta. Quem tinha ainda um ímpeto revolucionário era um grupo que surgiu nos anos 20, e que eu citei aqui en passant, que são os tenentes. O movimento tenentista foi um movimento que eclodiu nos anos 20 e que era pela moralização da política, era pelo controle da inflação, é pelo fim da República do Café com Leite. Principalmente esse movimento tenentista que surge com força em 22, se opõe a um governo horroroso, despótico do presidente Arthur Bernardes. Tanto é que o movimento tenentista ficou famoso com episódios como a revolta dos 18 do Forte, como a famosa coluna Prestes, coluna Miguel Costa Prestes, que tornou a figura de Luiz Carlos Prestes uma figura nacionalmente conhecida. Então, existia um movimento que era formado principalmente por integrantes da classe média, que eram esses tenentes, e que não necessariamente todos eram tenentes, tinham outras patentes também, capitães, por exemplo, mas o movimento, a base eram os tenentes, daí o nome tenentismo. Esse movimento, ele não se acalmava. Esse movimento, ele não aceitava essa derrota, não aceitava a continuidade do establishment, do status quo nas mãos de São Paulo. Esse movimento, sim, parecia pronto para a guerra, pronto para a porrada, desculpe o termo.
Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.